O prumo de Deus. Meus irmãos, tudo o que você ouvir nesta mensagem está mencionado na Bíblia. Vou deixar na descrição deste vídeo os argumentos, capítulos e versículos das Escrituras Sagradas, caso for de seu interesse atestar tudo isso. Falo primeiramente aos cristãos que não entendem o judaísmo de Jesus, e que interpretam erroneamente que Deus rejeitou a aliança com Israel e seu povo, dando origem à teologia da substituição. Que ignoram o Antigo Testamento, separando a graça da lei. Que não entendem que Yeshua, Jesus, sempre viveu dentro do contexto judaico, e nunca criou uma nova religião. Pelo contrário, sempre afirmava que tinha vindo primeiramente para os da casa de Israel, exemplo disso são os apóstolos. Aos cristãos, que seguem doutrinas de homens, passando a fazer parte, entre aspas, da nova religião, onde mudam o dia do Senhor, cortam as festas bíblicas, desprezam a Torá do Criador, e ignoram Israel. Saiba! Jesus pertencia à escola farisaica, viveu entre os fariseus, mas não aceitava toda a hipocrisia deles. Os pais de Jesus, Maria e José, eram judeus zelosos com a lei. Jesus estudava e seguia as tradições da lei, por exemplo, o bar mitzvah e o batismo. Jesus não anulou a lei. Jesus vestia-se como judeu, usava talite, cumpria os estatutos dados por Deus. Pregava e praticava os princípios da Torá, e o maior dos mandamentos, o Shema. Jesus validava a Torá. Orava como judeu, a oração do Pai Nosso é um exemplo disso, as bênçãos do pão e do vinho, e do Shema. Jesus tinha a Torá como a base de seus ensinos, as bem-aventuranças por exemplo. Para ser discípulo dele, era necessário cumprir a Torá, Jesus encorajava os outros a também cumprir. Jesus pregava nas sinagogas. Jesus vence a tentação citando a Torá. Abençoava a refeição. Celebrava as festas bíblicas, e não as festas pagãs. Jesus nasceu em Nazaré, que significa, aquele que guarda a bondade, a Torá, a instrução, a lei. Jesus cumpriu a Torá para seus seguidores fazerem igual, e não para ignorá-la. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 versículo 1. Meus irmãos, a igreja precisa se aproximar de Israel, compreender a cultura dos tempos de Jesus, precisa estudar as Escrituras no seu contexto original. De fato, alguns ensinos precisam ser restaurados, se faz necessário voltar às raízes da nossa fé. Há muitas outras passagens no Novo Testamento, que mostram a autenticidade do judaísmo de Jesus, com obediência, bom testemunho, amor à Torá de Deus, e as boas tradições judaicas. Não estou falando que nós como cristãos, devemos nos converter ao judaísmo, isso não existe. Reafirmo, não é conversão ao judaísmo. Devemos sim, nos aproximar de Israel. E também com nossos valores, e amor pelo Criador, como irmãos que somos, mostrar o que eles ainda não enxergam. A igreja primeiramente precisa sair da doutrina romana, assim compreenderá que não é substituta da herança. Pois bem, falo agora diretamente aos nossos irmãos judeus, que ainda esperam a vinda do Messias, e negam que Yeshua, Jesus, é o Salvador enviado por Deus. Olha só meus irmãos. Yeshua estava presente na criação do mundo. Yeshua que ferirá a cabeça da serpente. Yeshua é da geração separada de Sete, que era o terceiro filho de Adão e Eva, irmão de Caim e Abel. Deus manda sacrificar seu primogênito Isaque, tipificando assim Yeshua. Yeshua é da semente de Isaque, e não de Ismael. Também da semente de Davi. Tem as características de José do Egito, Yosef, que foi rejeitado pelos irmãos, vendido por moedas de prata, iniciado seu ministério aos 30 anos, e isso também tipifica Yeshua. O cetro não arredará de Judá, até que venha Shiló. Ele é o cordeiro sem defeito, cujo sangue foi posto nos umbrais das portas. Todos os elementos do tabernáculo de Moisés apontam para a pessoa de Yeshua.
Yeshua é o Cordeiro imolado pelos pecados, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Todas as festas apontam para Yeshua, o ressurreto, como Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Shavuot. E Yeshua, o Messiânico, como a festa das trombetas, Yom Kippur, e Sukkot. E Yeshua foi sacerdote. Foi crucificado. Seus ossos não foram quebrados. Sua morte expiou os pecados da humanidade. Aliás, todo o capítulo 53 do profeta Isaías se refere a Yeshua. O Messias nasceria em Belém, e Yeshua nasceu em Belém. Nasceu de uma virgem. Foi ungido pelo Espírito Santo. O Messias seria profeta como Moisés, e Yeshua foi profeta. Veio sem pecado. Yeshua entrou em Jerusalém, Jerusalém, num jumentinho. O Messias seria rejeitado pelos judeus, e Yeshua é rejeitado. Yeshua tem aceitação pelos gentios. O Messias seria traído por 30 moedas de prata, e Yeshua foi. Teria seus pés e mãos transpassados, e Yeshua teve. O Messias seria a pedra angular, e Yeshua é. Todo olho o verá. Levantaria sobre os mortos, ressurreição, e Yeshua ressuscitou. Seria chamado de Filho de Deus, e Yeshua é o Filho de Deus. Há muitas outras passagens que mostram a autenticidade de Yeshua como o Mashiach. Meus irmãos, judeus e não judeus, cremos que lei e graça andam juntas, que Antigo e Novo Testamento se completam. Como já dito, não estamos falando que nós cristãos devemos nos converter ao judaísmo, ou vice-versa, até porque isso não existe. Não estamos falando que nós cristãos somos substitutos da herança do povo judeu. Fazemos parte dela, como co-herdeiros, por meio de Yeshua Cristo Jesus. Veja bem, mostramos argumentos e referências bíblicas suficientes da palavra de Deus, a fim de causar-lhe reflexão sobre seus conceitos de povo, salvação e reino. Como povo de Deus, não devemos ficar causando intrigas entre nós, e procurando mostrar quem é melhor ou pior. Devemos sim, voltar para a palavra, pedir humildemente sabedoria e revelação ao Espírito Santo, para fazermos aquilo que devemos fazer. As denominações religiosas devem manter suas diferenças, pois, não somos todos iguais, somos um corpo multimembrado. Cada um com sua particularidade, desde que esteja no mesmo caminho, direção e obediência aos preceitos do Criador. Deus sempre enxergou uma única família, judeus e não judeus em Yeshua. Concluímos esta mensagem dizendo que a família de Deus somente estará completa quando os não-judeus, na graça de Yeshua, seguir seus passos, usufruírem das inúmeras bênçãos da Torá, se fortalecendo na genuína fé, alcançando a maturidade espiritual, que é a plenitude, para enfrentar os tempos difíceis que antecederão o retorno de Yeshua Cristo Jesus. Os judeus, reconhecendo Yeshua como Mashiach em sua primeira vinda, receberão a graça de imediato, o perdão dos pecados e a vida eterna. Crescerão também na genuína fé e maturidade espiritual, pois enfrentarão, mais do que todos os povos, tempos difíceis. O novo tempo chegará, e o cumprimento profético acontecerá. Chegará o tempo da plenitude da oliveira. Chegará o encontro com Yeshua nos ares, mas voltaremos com ele para reinar na terra, e não no céu. Os mortos ressuscitarão, e isso é fato. Haverá celebração das bodas do Cordeiro. Virá o reino milenar com Yeshua. Como também a prisão de Satanás, juízo final, e a eternidade. Esperamos sinceramente, com toda humildade e amor pela palavra, que esta mensagem possa ter despertado algo em você. Ore a Deus sobre tudo isso, meu irmão, e anseie ir além do que te ensinaram. Que fique bem claro, esta mensagem não se trata de conversão de religião. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos, renova os nossos dias, como nos dias da antiguidade. Lamentações 5:21. Deixo a você um shalom, e um forte abraço em Yeshua HaMashiach. Deus o abençoe.